a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor que tem nos dado essa oportunidade nesta noite, né, irmãos? Estarmos reunidos aqui em Cristo Jesus. Nós sabemos que não é muito fácil quando está frio, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em nome de Jesus, no livro Epístola de 1 Pedro. Glórias a Deus, glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler apenas o verso do 22 ao 25, amém? Para quem não conhece, está conosco mais uma vez aqui nesta noite, o Carlinhos é o da minha esquerda e o Cleiton, ele está ali à direita. O Cleiton é o que parece um pouco mais alemão. E eu quero dizer aos irmãos que eu conheci eles há algum tempo, já venho evangelizando eles há muitos anos agora. E passado algum tempo, eu continuo orando por eles, graças a Deus eles estão. Amém? É o Carlos e o Cleiton que estão nos visitando hoje pela segunda vez, não é? Amém? Todos encontraram a palavra? Amém. Vamos ler então a Escritura Sagrada. Capítulo 1, verso 22. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Cega-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Vamos sentar aqui com Jesus, poder sentar. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, usa o apóstolo Paulo de uma forma grandiosa e piedosa para ressaltar duas pontes muito importantes da nossa vida, ao qual nós já temos ouvido falar inúmeras vezes. A primeira relação que ele faz é acerca de nós termos uma ligação com Deus, e a segunda é de nós termos uma sinceridade também com o nosso próximo. Então eu creio que isso seja de profundo agrado de Deus, quando nós entendemos essa importância de tudo aquilo que Deus nos dá, mediante uma palavra ao qual o apóstolo faz questão de escriturar. Estamos na casa do Senhor essa noite, e nós sabemos que movimentamos um silêncio dentro de nós, e às vezes o silêncio nos incomoda, porque não conseguimos desatar, desembaraçar, desenrolar, enfim, não conseguimos levar a contento algumas coisas que deveriam assim ser levadas. Almejamos continuamente, estamos lutando, estamos vendo, na verdade, que Deus é poderoso, mas nós temos que aguardar um tempo. A palavra dessa noite, ela visa a trazer-nos o entendimento do poder da palavra, do poder ao qual temos diante da palavra de Deus, quando nós temos algumas lutas e vemos que somos totalmente incapazes de resolver alguns assuntos, e que somos, na verdade, muito pequenos para considerar alguns assuntos que desenvolvem na nossa vida, e que nós não, mesmo assim, almejássemos que ele fosse chegar a um tamanho tão gigante, e de repente nós começamos a ver a nossa fragilidade, começamos a ver a nossa necessidade de Deus, e começamos a ver, a olhar e a memorizar alguns assuntos que estão ao nosso redor, e nós começamos a ver, às vezes, passados desapercebidamente, mas quando nós olhamos para alguma coisa muito mais profunda, ao qual está sobre a face da terra, nós olhamos e vemos que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela não passa. Quem está entendendo agora, Deus? Então o Espírito Santo de Deus, eu creio que nos traz nesta noite, para que nós possamos meditar no entendimento do apóstolo Pedro, e a compreender a necessidade de nós olharmos com fé, porque se você não tiver fé, ou eu tiver fé, nós não vamos acreditar que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é algo que nós precisamos colocar em nossos corações. A palavra de Deus é viva. Então, se a palavra de Deus é viva, ela tem vida. E se ela tem vida, ela tem resposta. E é esse assunto que eu vou falar nesta noite, em nome de Jesus. Nós observamos aqui a palavra de Deus,
no primeiro verso 22, o apóstolo Pedro, ele faz questão de mostrar aspectos poderosos, pontos muito gloriosos na nossa vida, que vão nos dar um enriquecimento muito assertivo. Então ele diz assim no primeiro verso que eu li: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nós sabemos que não só o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mas há algo muito importante na nossa vida para que nós possamos então caminhar. E alguns eu creio que têm um desejo nem de caminhar tão somente, alguns precisam galopar, porque sabem que algumas lutas, algumas provas eles têm afligido, têm trazido um desconforto na alma. Às vezes estamos aqui e nós não sabemos qual é a temperatura do nosso irmão do lado, o que ele está passando. Às vezes ele está até aflito, angustiado, ainda que ele esteja meio paralisado, mas a alma dele não está devidamente calma, a alma dele não está devidamente confortável dentro dele. Então a palavra de Deus, ela nos mostra aqui que o apóstolo diz que independente de sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós devemos compreender que há uma necessidade gloriosa da parte de Deus de nós andarmos em obediência. E quando então ele diz aqui, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O que é a verdade, irmão? A verdade é o próprio Deus. Quando nós trabalhamos a nossa mente, nós devemos entender o seguinte: duas pontes estão estabelecidas nessa palavra. A primeira ponte é que nós devemos obedecer a Deus, a verdade. E a segunda é que nós temos que ter um coração semelhante ao coração de Deus. Então, quando Deus nos dá um mandamento, é porque Ele pensa dessa forma, é que Ele existe dessa forma, e Ele quer que seja dessa forma. Então, o apóstolo aqui, ele já está mais naturalmente experiente, e ele começou a ver o quê? Que pela obediência à verdade de Deus, muitas coisas, irmãos, elas vão sendo colocadas no lugar. É bem verdade que nem todos têm fé de observar que a palavra de Deus, ela se movimenta. A palavra de Deus, ela aqui nesse momento, ela está trazendo um entendimento de que não tão somente da parte de Deus, que é o Criador do céu, da terra e do mar, e tudo aquilo que nós sabemos que Ele fez e faz, ele começa a entender, a digerir, ele começa a compreender que quando ele começa a obedecer à verdade, algumas coisas começam a tomar uma posição. Quem está entendendo, já glória a Deus? Por quê, irmãos? A nossa vida está num lugar pautado para que nós sejamos obedientes a Deus e simultaneamente obedientes e começando a entender o que Deus já falou aqui entre nós nas orações iniciais, no concerto da irmã, em tudo quanto foi colocado aqui. Essa noite me chamou uma palavra, me chamou a atenção, que a nossa irmã Vanessa trouxe. É uma palavra muito gloriosa e perfeita para o assunto. Nós não devemos ter diplomacia com o mal. Eu começo a entender que o apóstolo aqui, ele faz alusão de que se nós temos essas duas pontes, amar a Deus e amar de forma com o mandamento de Deus ao nosso próprio, ele está dizendo aqui, fazendo uma observação por causa da experiência dele. Então ele está dizendo aqui: tendo visto o amor fraternal, ou seja, nós sabemos fraternidade, tudo aquilo que nós consumimos com os nossos olhos, com os nossos corações, para que tenhamos um ambiente bom, ou seja, não tão somente necessário ao nosso próximo, mas uma fraternidade em geral, isso é dado a recomendar como fruto do Espírito de Deus para a nossa vida. Só que ele vai além desse assunto. Ele está dizendo que nós aqui devemos amar os nossos próximos com amor não fingido. Por quê, irmãos? É muito comum entre nós acontecer alguma coisa que não provém de Deus. Então eu costumo dizer que as coisas que não têm a paternidade de Deus, como disse nossa amada irmã Vanessa nessa noite também, ela disse: esse assunto é discutido, esse assunto é resolvido, então não tem que ser frutificado, discutido, nem levado a palco, como tem sido levado nas igrejas. Alguns assuntos que ela comentou acerca das diversidades. Então, nós estamos na casa de Deus, temos que observar o seguinte: esse homem aqui, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele andava
andaram junto, Pedro, Tiago e João. Então são pessoas que têm uma teologia, uma conversação muito profunda com Deus, um conhecimento muito espiritual, uma sensibilidade de fazer sinais de prodigios gigantescos. Então quando eu olho para Pedro, eu conheço que é alguém que tem intimidade com Deus. Então nós não devemos de maneira alguma desprezar as cartas ao qual ele orienta de uma forma mais profunda. Então quando nós olhamos aqui para o segundo movimento, né, que ele fala do amor fraternal, ele está dizendo, o amor fraternal não fingido. Existem muitos momentos, irmãos, que a pessoa, ela demora a gostar dos outros. A pessoa acha que ela gosta da família dela, e a família dela é tudo para ela, mas a família dos outros, ele não tem esse amor. Ele não consegue ver a importância da angústia dentro da alma de um homem, de uma mulher, porque existe a necessidade, nós estamos na casa de Deus. E se isso aqui realmente é a casa de Deus, nós temos que ter não tão somente amor por Deus, que é óbvio que ele está dizendo que nós devemos ser obedientes à verdade. Quando você obedece a Deus, é porque você entende o tamanho da formosura de Deus, você entende o tamanho da sublimidade de Deus, então você obedece e recua, porque você sabe que na verdade ele é gigantesco, poderoso, infinito. Então você anda para trás, a verdade é dele e acabou. Quando nós observamos isso na palavra, nós começamos a entender da parte de Deus que o próprio Jesus Cristo, ele ensina que a verdade está em Deus. Então ele diz assim que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como o único Deus verdadeiro. Único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então o apóstolo Pedro aqui está calçado de entendimento e ele está desejoso que a palavra de Deus prospere nas nossas vidas, na vida daqueles que creem e confiam no Senhor, naturalmente. Ele diz aqui, que nós temos um amor fraternal não fingido. Porque às vezes, irmãos, nós temos um amor, mas que não é um amor. Ele não traz uma temperatura de atmosfera que agrade a Deus. Você falar de amor não quer dizer necessariamente que você ame alguém. Por quê? Porque o amor, irmãos, ele é um sentimento completamente voltado para satisfazer a vontade de Deus. Então eu renuncio por muitas coisas e trago também o amor ao próximo. Por quê? Porque eu preciso agradar a Deus. Se eu preciso agradar a Deus, eu preciso entender que eu tenho que diminuir, eu tenho que me esvaziar, eu tenho que tirar tudo aquilo que eu coloco no meu coração como coisa principal. Eu às vezes não avanço e às vezes cobro a Deus uma resposta que não virá naturalmente de forma positiva. Por quê? O apóstolo está dizendo aqui que o amor não seja fingido. Olha, se eu tenho um amor fingido, é óbvio que eu tenho algum problema dentro de mim. Então o que nós estamos fazendo? Para alguma coisa funcionar na nossa vida, é preciso que alguma coisa saia, principalmente aquilo que está errado. Então se o amor é fingido, Deus não vai funcionar de forma gloriosa na nossa vida. Quem está entendendo essa glória de Deus? Então se o amor não é adequado, não tem uma temperatura que você, na verdade, goste daquela pessoa, estime aquela pessoa, ame aquela pessoa, porque eu, por uma certa ocasião, eu li um livro. Esse livro, eu perdi esse livro, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele falava sobre liderança. E aquele livro me ensinou muito. Eu era um pastor americano. Isso deve ter uns 10 anos atrás. Eu aprendi uma coisa. Sempre que eu estava na igreja, eu pregava a palavra e eu tentava olhar para dentro da mente da pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui pregando. Eu estou olhando para a mente de alguma pessoa. Eu estou olhando para a mente do Eduardo. Eu estou olhando para a mente do seu Benedito, pastor. Então, quando eu estou pregando, eu olho para dentro da mente da pessoa. Por quê? Porque quando ele fala que não fingido, é porque esse amor, ele não vai prosperar, ele é só uma brincadeira, ele é só um engano. Então, o que ele quer dizer aqui é que o aproveitamento das nossas vidas espirituais para que haja resultado é nós corrigirmos todos os assuntos, não deixar nenhum assunto como uma pedrinha que voa para trás. Você não pode atropelar alguma coisa que você não tem. Você reconhece, eu reconheço, qualquer um de nós reconhece que tem um amor fingido, ou seja, eu não simpatizo muito com aquele irmão, com aquela irmã, eu detesto, eu não simpatizo com aquele vizinho. A pessoa já tem um problema, já tem um problema para resolver. Por quê? Porque ela está inadequadamente fora da palavra de Deus. Só que se nós não entendermos a ciência dessa palavra,
nós vamos atropelando tudo, é apenas um lembrete, irmã Vanessa, isso é um lembrete, então não é um lembrete. Ele está dizendo aqui por quê? Porque o que vai mudar é não ser fingido. Então ele diz, amai-vos de coração uns aos outros. Aí ele coloca uma vírgula e diz, ardentemente. Irmãos, a palavra de Deus ela é feita de sensibilidade. A palavra de Deus ela é feita, sabe, do poder de Deus, para que nós entendamos o seguinte: a palavra é viva. A palavra não é alguma coisa que se escriturou e lançou-se e está morta. Não, a palavra é viva, ou seja, ela responde. Por que ele tem essa convicção? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós começamos a ver que uns são mais novos, outros são mais velhos, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer? Que nós olhamos e vemos Deus cumprindo a palavra dele na vida de todos os homens e mulheres que estão sobre a face da terra. Ninguém passa dos 100, se passar alguma coisa, mas quando passa, já está sem força nenhuma. Ninguém que nasceu novo, morre novo. Ninguém que na verdade se coloca numa posição em que esteja contra Deus, ela desenvolve e desenrola uma vida boa. Por quê? Porque se desenrolar uma vida extraordinariamente boa, a palavra de Deus se torna uma mentira. E como Deus não é mentiroso, a palavra de Deus diz que Deus não é mentiroso, a palavra é viva, ela dá resposta. O que eu quero mostrar aos amados irmãos é que a efusão que o apóstolo diz, amai-vos de coração. O que é amar de coração? Eu estava vendo o pastor Benedito aqui, orando. E Deus colocou um grande amor da vida dele no meu coração. Então eu vi ele orando. E quem puxa uma oração sabe que precisa de fôlego. Não é qualquer pessoa que ora, porque precisa de fôlego, precisa de ter inspiração, precisa de ter força. Não é força humana, é força espiritual para Deus abrir inspiração. Porque senão você vai falar só glória a Deus, aleluia. E por que muitas pessoas param de orar? Elas não têm inspiração de Deus. E eu vi o pastor orando aqui, e eu trago à memória tudo que ele faz, no bom sentido daquilo que é espiritual. Então eu sei que ele trabalha de forma secular, eu sei que ele vai para a casa dele, eu sei que ele tem que se arrumar e tem que voltar. E agora ele já está fazendo um trabalho espiritual. Isso fica no meu coração, de forma que eu sei que isso não é uma coisa fácil, não é impossível, mas não é uma coisa simples. Olha, eu estou tirando tudo de letra, pastor Benedito, porque eu estou com 60, mas tenho coragem e força de 20. É mentira. Isso não é verdade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, o apóstolo está dizendo aqui, que quando você ama alguém de coração, uns aos outros, tem que ser ardentemente. Porque você olha para uma mulher, você vê notoriamente, por mais que ela queira ser forte, que ela seja ser valente, que ela dona de casa, ela é um sexo frágil. Ela é mais frágil. A força dela é diferente do homem. A inspiração, a velocidade, é tudo diferente. Então, o que nós temos que ter? Nos apoiar na palavra de Deus que diz: amai-vos de coração ardentemente. E amar ardentemente é olhar para cada um daqui, por exemplo, dos irmãos, e ver que nós temos uma limitação humana. E essa limitação pode ser corrigida por onde? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Porque para muita gente, irmãos, a palavra de Deus não é viva. Para muita gente é um livro que a pessoa não aguenta nem olhar. E por que ela não aguenta olhar? Ela não sabe que a palavra de Deus é viva, ou seja, ela responde à pessoa. Você pode dar uma glória a Deus? Quando nós olhamos aqui, focados no 22, nós pensamos a ver que ele traz a observação de que o amor, quando é fingido, é enganador. Uma coisa que eu quero dizer aos amados irmãos, é muito importante. Isso ficou no meu coração no resto da minha vida, quer dizer, bastante tempo. Uma das coisas que eu vi Jesus falar e me marcou grandemente, me marcou mesmo, e eu tive que me corrigir. Eu vi certa ocasião na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo falando aos judeus, e ele disse assim: vós tendes por pai o diabo, porque sempre foi mentiroso e enganador. Então, quando eu vejo ele falando aqui, que nós temos que ter um amor fraternal não fingido, ele foi aqui mais tranquilo, dizendo o seguinte: o amor não pode ser enganador. Não pode ser, na verdade, algo que tenha paternidade diabólica. Tudo aquilo, irmãos, que tem paternidade diabólica que nós fazemos na nossa vida, nós temos que ver que Jesus nos liga ao engano. Enganador é algo que, na verdade, é desprezível por Deus, porque o próprio Jesus fala: vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira.
Então, todo assunto que nós temos vinculado na nossa vida, que está atrelado a uma mentira, é um assunto reprovado por Deus. Quem está entendendo agora? Deus? Então, eu tive esse problema na minha vida espiritual no início da minha carreira. E eu sei que muitos irmãos ainda têm esse problema aqui na vida nessa noite. Então, muita coisa serve de barreira, porque você precisa entender que a mentira não é um detalhe. A mentira é, na verdade, uma escravidão. A mentira não se trata de alguma coisa que você pode derrapar e sair. A mentira é uma escravidão. Então, logo, ele está fazendo aqui alusão de que as pessoas têm que amar de coração, de entender, olha, é o meu irmão, é minha irmã, é meu companheiro em Cristo. Nós temos que tirar, então, esse detalhe, porque às vezes nós cumprimentamos um irmão ou outro. Mas a Bíblia não está dizendo que nós devemos só cumprimentar, a Bíblia está dizendo que nós temos que amar de todo o coração, sabe, ardentemente. Eu quero dar um exemplo para os irmãos aqui. Nós temos nossa amada irmã Vani, que não tem vindo à igreja, e outros irmãos também. Quando eu vejo uma irmã ou um irmão não vir à igreja, eu normalmente não comento sobre ninguém que não vem à igreja. Vocês irmãos já notaram isso, eu não comento sobre ninguém. Mas no meu coração, o que fica? Quanto mais ele se afastar, eu sei que ele ou ela vão se enrolar. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque alguém vai dizer assim, mas pastor, como o senhor sabe disso? Irmãos, entendam bem. Quando se ama ardentemente, o que você sente é que a pessoa que sai de perto de Deus, cada vez mais vai ficar tudo difícil para ela. Vai chegar a um ponto tão difícil, e eu, como uma pessoa mais experiente, eu já vi pessoas ficarem longe de Deus, longe a um ponto de gerar a própria vida. Por quê, irmão? Porque uma coisa fica bem clara: a ignorância Deus leva em consideração, conforme diz o livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando, na verdade, você olha para o irmão, se afastou, está fazendo alguma coisa diferente, irmão, se ele não estiver na casa de Deus, tenha certeza que a vida dele ou dela vai só se enrolar. Por quê? Porque quando a pessoa sai da própria presença de Deus, existe uma palavra que as pessoas não gostam de falar no mundo, porque elas acham que essa palavra é muito pesada, sabe, irmã Flávia? Mas é uma palavra bíblica. Quando você se afasta de Deus, a graça de Deus, ela sai da sua vida. Então o que acontece? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas quando você sai da igreja e fica afastado, o que acontece com a pessoa? Ela fica desgraçada. Ou seja, ela fica sem a graça de Deus. Quem está entendendo a glória de Deus? Então quando você vê um irmão afastado, hoje, amanhã, depois, ele está tirando a temperatura de preservação de Deus que está sobre a vida dele. E o próprio apóstolo diz sobre essa ação, que quando a pessoa está se afastando de Deus, a graça de Deus vai sair sobre ele. Então o que ele faz aqui? Ele faz uma insistência em mostrar que o amor não seja fingido, amar de corações aos outros ardentemente. Para quê? Para que ninguém quer uma desgraça, irmão. Ninguém quer que ninguém esteja desgraçado. Mas uma pessoa que não está vivendo sob a graça de Deus, ela está o quê? Desgraçada. Ah, pastor, essa palavra é tão pesada. Irmãos, quero dizer aos irmãos o seguinte: eu peço muito a Deus que quando eu prego, eu não traga nenhuma indisposição aos irmãos. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que a nossa experiência com Deus já ficando mais velha. E aí Deus começa a dar entendimento. Ontem Deus conversou comigo de madrugada, acho que umas 2, 3 horas. Estava cansado já, mas fiquei conversando com Deus muito tempo na mente, muito tempo. E quando eu trago essa ciência para os irmãos, eu quero dizer aos amados irmãos que quando você olha para o apóstolo Pedro, ele está dizendo, por que ele está dizendo isso, pastor Benedito? Ele tem que amar ardentemente. Porque, irmão, se você não amar ardentemente uma pessoa, aquela pessoa vai faltar à igreja, você não se preocupa com ela. Ah, está tudo bem, irmã Eliette. A irmã Benedito não está, não, irmã, não está bem. Todas as coisas elas têm uma progressão. Elas começam a progredir de uma maneira, de outra, e daqui a pouco a pessoa não tem mais nem vontade, nem desejo de abrir nem a Bíblia dentro de casa. E aí o inimigo fala, está na posição que eu quero. E daí então ele começa a bater, e é por isso que ele recomenda, de forma, quem diz no verso 23, pois fossem regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, quando nós precisamos de uma resposta da parte de Deus, nós precisamos a perseverar,
e buscarmos somente pedir a Deus. Somente pedir a Deus. Mas quando nós olhamos no contexto geral dos apóstolos, esse homem aqui é um homem que ouviu a voz de Deus. Pedro ouviu a voz de Deus. O que ficou no coração de Pedro? Que no dia em que ele estava lá no Monte da Transfiguração, ele ouviu o próprio Deus falando sobre Jesus. Este é meu filho amado, em quem me compraste. Então Pedro nunca mais esqueceu isso. É a mesma coisa que quando o apóstolo Paulo foi derrubado do cavalo, em que o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo nunca mais esqueceu isso. Certa ocasião, nosso amado irmão pastor estava pregando aqui, em Hebreus capítulo 6, onde fala que uma vez que nós fomos iluminados e fomos levados a ver inúmeras ciências de Deus, grandezas de Deus, e não temos a devida obediência, é possível que nós venhamos a perder tudo aquilo que Deus nos deu. Então, quando eu vejo uma palavra como essa, eu sempre lembro de Pedro, lembro de Paulo, mas eu faço uma retrospectiva atrás e vejo que foi alguém que teve uma intimidade muito grande com Deus que escriturou essa palavra. Então, quando ele fala de regeneração, ele está dizendo não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, comecei a observar a face da terra, nós temos vários eventos na face da terra. Nós olhamos assim, lembramos, quando eu era mais novo, eu não sou dessa época, mas um pouco depois, as pessoas viviam falando em Beatles. E Beatles faziam, na época, um conjunto de maior sucesso. E chegaram a dizer que faziam mais sucesso do que Jesus Cristo da face da terra. E criaram uma música chamada Imagine, imaginação, né? Então ele estava fazendo Imagine, foi uma música que ele imaginava um mundo sem religião. Imaginava um mundo sem as regras, sem a política, sem tudo. Ou seja, todas as pessoas seriam obedientes a tudo e todas as pessoas não teriam problema de pobreza, não teriam problema de riqueza, nenhum problema teria, segundo o conjunto dos Beatles. Mas a Bíblia diz que a sabedoria do homem, para Deus, é loucura. Então, tantos irmãos sabem, tudo aquilo que eles pensaram nunca poderia ser estabelecido. Por quê? Porque aquilo não passava de um pensamento, de uma ideologia humana, em que não tem nenhum fundamento. Quando você olha para a palavra de Deus aqui, você está vendo que o próprio Pedro, ele conhece e entende que tudo funciona por causa da palavra de Deus. Então o homem envelhece, nasce, cresce, morre, é curado por causa da palavra de Deus. Porque passado um tempo, essa pessoa já não existe. E por que ela não existe? Porque Deus é que controla o nascimento, o crescimento e a morte. Então ela não existe. Então nós temos aqui um exemplo muito glorioso que ele está dizendo: mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, alguns assuntos foram escritos há mais de 10.000 anos e os assuntos permanecem até hoje. Eu vi muitas pessoas que não se entregaram para Deus e nunca, na verdade, se converteram, é claro, mas eu vi que eles foram embora, se despediram do mundo sem a palavra de Deus. Mas o que acontece? Mas a palavra de Deus se cumpriu na vida deles. Nasceu, cresceu e morreu. Observe o que ele está dizendo aqui pela experiência, para nós podermos fazer um mergulho mais profundo. Ele diz assim no verso 24: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai, na verdade, a flor. Nós temos aqui, irmãos, um ensinamento da parte de Deus, que ele está dizendo sobre a carne. Eu costumo sempre refletir, meditar na obra da carne. E por que eu falo desse ponto? Eu, como pastor, sou muito atacado. Muito atacado. Muito atacado porque eu sinto minha temperatura quando eu estou com a presença de Deus. Mas eu sinto quando ela está descendo o nível. É como se você estivesse com sede. Quando você está com sede, você bebe a água, você fica tranquilo. Mas eu sinto sede de Deus toda hora. E por que eu sinto isso, irmãos? Quando eu olhei uma palavra como essa, ele está dizendo: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e se cai a flor. Está dizendo o seguinte: a carne, irmãos, ela traz uma alegria. Só que tudo que ela traz não passa de nada.
parece ser, parece te levar, parece a te destacar. De repente ele está dizendo, ó, e toda a sua glória, porque a carne ela permite uma certa, digamos assim, um certo sucesso parcial, uma certa leveza, uma certa situação de se sentir bem no meio do mundo. Mas só que tem que ele está dizendo, olha, como a flor da erva seca essa erva e cai a sua flor, ou seja, a carne vem, levanta você e depois ela diz, agora é a sua queda. Então por que nós temos que estar aflorados na palavra de Deus, considerando uma necessidade de olhar para a regeneração e ver que ela é fruto de algo da parte de Deus? Ou seja, para muitas pessoas, as pessoas dizem assim, mas me diga uma coisa, pastor, por que os sinais de Deus não estão mais no meio da igreja? Quando você olha que a carne vem e ela passa. Há pessoas que gostam de se nutrir de carne o tempo todo. A obra de Deus não está em extinção. O que está em extinção é o modus operandi da igreja, porque uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não sobe os montes, uma igreja que não tem a ciência de Deus, irmão, ela está em extinção. Por que ela está em extinção? Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele trouxe, por exemplo, essa explicação aqui na mente de Pedro, ele está dizendo, toda a carne é como a erva. Se você não for espiritual, você não vai entender isso. Entenda bem, quando Paulo, quando o próprio os discípulos falavam sobre a parábola. Por quê? Porque se você não fez você não tem ligado espiritual, você vai passar na cabeça, o pastor falou lá no negócio da erva, e eu não entendi nada. Mas é fácil entender. Toda a carne é como a erva é uma planta. A Bíblia diz que nossa vida é como a erva, que nasce pela manhã e à tarde se murcha. Então ele está dizendo o seguinte, ó, a carne não passa de nada, mas parece ser alguma coisa. Então ele está dizendo aqui, toda a carne é como a erva, ou seja, ela floresce, mas morre rápido. E toda a sua glória, ou seja, a carne traz uma glória para você. Você compra uma casa, você compra um carro, você compra alguma coisa, um bom emprego, você tem uma boa porção de dinheiro, tem uma carteira de investimento no banco. Então a carne diz, olha, você é bom, você está aqui assim, assado. Mas muitos homens já provaram além disso. E chegaram a um nível muito além do que você possa imaginar. Só que tem que, o próprio Deus mostra a eles, quando eles escolhem a carne, que a glória da carne, irmão, nada mais é que em um momento Deus vai ter que desbancar aquela pessoa. Deus vai ter que tirar, porque se aquilo tudo for uma realidade e der certo, irmã Silmara, aquilo tudo não passa, aquilo é mentira. Porque se veja bem, se Deus, na verdade, está colocando aqui uma palavra dizendo para você, olha irmã Gabriele, a carne e sua glória não são nada. Aí alguém acha que a carne é alguma coisa. Aí Deus fica na palavra dele, ele tem que trazer uma resposta. O próprio irmão Eduardo estava falando sobre uma palavra, e ele estava procurando a passagem que dizia, louco, mas ele diz mesmo, pastor, a palavra diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? A pessoa às vezes prepara uma vida, irmãos, simplesmente para se despedir do mundo e ir para os braços de Deus na condenação. Então ele aqui está dizendo que de uma forma aqui muito simples ele entendeu, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como uma flor da erva. Seca-se a erva, ou seja, acabou a carne, acabou toda a glória da carne. Só que quando você olha para a palavra de Deus, que ele faz alusão aqui, você começa a entender que algumas realidades elas só se dão quando nós começamos a entender. Então quer dizer que a carne não passa disso? Não passa disso. Por que não passa? Porque quando ele afirma aqui no verso 25, ele está dizendo, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Irmãos, eu tinha 6 anos de idade, e ficou na minha mente até os dias de hoje, dentre outras coisas, né? Eu lembro que uma certa ocasião eu fui numa igreja, eu tinha 6 anos de idade, não tinha mais que isso. E nesse passagem, minha mãe nunca foi crente, minha mãe ia à igreja, mas minha mãe não era crente. Crente é alguém que tem comunhão com Deus. Quem vai à igreja e não se torna uma pessoa com comunhão, não é crente. E aí eu lembro daquela igreja que eu fui, os bancos eram de madeira e o chão era de terra. Eu tinha 6 anos. Eu nunca mais esqueci. Por que eu estou falando isso, irmão? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Eu quero dizer para os irmãos, qualquer que seja a luta que você tem que fazer alusão ao Deus que você tem. Você não pode olhar a palavra de Deus de uma forma que você está lendo um livro.
Porque é um livro que você lê e você daqui a pouco esquece quase que 70%, 80% do livro. A palavra de Deus você tem que meditar. Por que eu falo isso, irmão? Pedro está dizendo aqui, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Isso é uma coisa eterna, mas a palavra de Deus ela é viva. Você pode estar morto, eu estou morto, você esteja morto, você esteja fraco na fé, você esteja sem desânimo, esteja cansado, você está morto, mas a palavra está viva. E é por que é um problema? Deus nunca está no problema, porque sempre que eu penso em Deus, eu sempre tenho essa alusão na minha vida. Primeiramente, eu fico pensando como pode uma pessoa que não envelhece. Como pode uma pessoa que não dorme? Como pode uma pessoa que não se fadiga, ou seja, ela não se cansa? Uma pessoa que não enfraquece? Uma pessoa que não enlouquece? Uma pessoa que não muda? Uma pessoa que não apodrece? Uma pessoa que não sabe o que é perder? Uma pessoa, irmãos, que não mente. Ele não recorre absolutamente a nada que seja promíscuo, libertinoso, para que ele possa permanecer. Então, se tem alguma coisa errada, essa coisa errada está sempre conosco. Porque acontece todas essas coisas conosco, porque no final de tudo, ele ainda diz que não empobreço. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Então, quando eu me apoio na palavra de Deus, pastor, eu me apoio na convicção de que ele é um Deus do Senhor de tudo e de todos. Se tem alguma coisa errada, sou eu que estou errado. E nós aqui olhando para a palavra dessa noite, nós precisamos entender que o próprio Deus, ele mostra a Pedro essa realidade. E quando você sai daqui com essa realidade, você vê que o seu problema é pequeno, mas onde está o meu problema, pastor? Irmãos, mas há muitos anos atrás, o Douglas pregou sobre uma palavra. Eu costumo guardar tudo para os irmãos, que essa medida do possível, também não tenho 20 anos, mas eu costumo guardar o que se fala na pregação. Ele pregou sobre vinde, comprar e comer, sem dinheiro. O que fica subentendido que quem não tem dinheiro, você não pode comprar? Um dos maiores problemas que acontece dentro da igreja está relacionado a essa palavra. Você só pode comprar alguma coisa de Deus se você tiver fé. Se você não tiver fé, é como se você fosse, digamos, comprar um carro. Você não tem dinheiro, você não pode levar aquele carro. Mas quando você tem fé, você chega na banca de Deus, você chega no tribunal de Deus, como o próprio apóstolo aqui está dizendo, que a palavra de Deus permanece pela vida, você vai conseguir comprar, porque você tem fé. Mas muita gente não tem fé, ou seja, ela tem pouquinho dinheiro. Ela não consegue avançar. E por quê? Se a banca de Deus vinde comprar sem dinheiro, eu tenho que comprar como? Irmã Lília, se não estiver dinheiro. Espiritualmente, nós precisamos entender que ele diz, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra de Deus, irmãos, é eterna. Às vezes a gente sabe que ela é viva, mas ela é eterna. Então, se Deus, na verdade, te prometeu, se na verdade Deus deseja que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, você tem que entender o seguinte, a palavra é viva. Então eu preciso buscar a resposta da palavra.